Vamos entender um pouco, irmãos, sobre este tão falado caminho largo e caminho estreito. Jesus, irmãos, ele fala em São Mateus que haveriam dois caminhos a se seguir. Um seria a porta larga, do caminho espaçoso, confortável, mas que leva ou levaria à destruição. Porém, Jesus disse também que haveria uma outra porta, um outro caminho, uma porta apertada, com um caminho muito estreito, sinuoso, difícil de se caminhar, mas que por fim conduziria à vida eterna. E Jesus, irmãos, nosso Senhor, ele foi bem enfático quando ele disse: esforçai-vos em entrar pelo caminho estreito, poucos são os que o acham. Irmãos, quando Jesus fala a respeito de entrar pela porta larga, ele está se referindo, logicamente, àquilo que todo mundo faz, ou está fazendo, né? A porta larga, irmãos, representa uma vida de facilidades. Ou seja, tudo tem que ser fácil, rápido e sem custo. Não é assim? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando uma pessoa, irmãos, ela deixa de vir à igreja em um culto sagrado para ir, por exemplo, a uma festa, para ir, por exemplo, numa pescaria ou em qualquer outro divertimento. Quando uma pessoa deixa de testemunhar a verdade, quando ela deixa de amar ao próximo, quando ela quer andar como todo mundo anda, enfim, irmãos, quando a pessoa quer tudo que é fácil, então esta pessoa, ela está indo a passos largos para o caminho largo. E que no fim, só leva ao sofrimento e à dor. Por isso que Jesus alertou: pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E nós, irmãos, analisando, fazendo análise dessas palavras, desta mensagem, a respeito do caminho largo, do caminho estreito, nós chegamos, irmãos, à seguinte conclusão: que um dos motivos que leva, ou tem levado, muitos a escolher o caminho largo, espaçoso, é porque, irmãos, a pessoa se baseia no aqui, no agora, ou seja, no presente. Porque, irmãos, por natureza, os irmãos podem procurar saber disso, podem procurar ler. Por natureza, o ser humano, ele não gosta muito da ideia de esperar por algo acontecer. Por isso, irmãos, que hoje muitas más decisões na vida das pessoas ocorrem exatamente porque elas não tiveram uma visão a longo prazo. Porque os aparentes benefícios a curto prazo foram mais interessantes do que as vantagens associadas a uma espera, entenderam? E hoje, irmãos, nós vemos isso aí. Nós vemos com frequência, por exemplo, nas escolhas de casamentos, nas escolhas de estudos, de profissões, sempre a criatura, o ser humano, procura o que é mais fácil e não quer esperar pelo melhor. Muitos pensam assim: eu estou na igreja há tantos anos e ainda não alcancei o meu objetivo,
ou os meus objetivos. Então, se eu me afastar da igreja, eu consigo alcançar mais rápido os meus objetivos, porque eu vou ter mais tempo para executar os meus planos. E às vezes, irmãos, é até planos injustos, né? Desonestos. Mas a pessoa não para pensar, para analisar que o maior objetivo que uma criatura pode alcançar na vida é a vida com Cristo, com a Santa Vô Rosa, com o Santo Irmão Aldo. E assim vai, irmãos. Então, por isso que o caminho largo é mais fácil de se seguir. Porque as pessoas não querem compromisso. Porque as pessoas não querem se comprometer com a vontade de Deus, com a doutrina, com a disciplina. Eles querem somente o que é fácil. Entenderam, irmãos? Eu me lembro de uma mensagem da nossa saudosa missionária Odete, que ela dizia o seguinte, ela falava assim: tem pessoas que têm muito medo da morte do corpo. Por quê? Porque ficam pensando assim: mas chegando lá nos céus, eu não vou mais ter os meus amigos, eu não vou mais participar dos vícios que eu gosto tanto, das minhas bebidas, não vou poder mais frequentar os meus barzinhos da vida, os meus divertimentos. Nossa, deve ser muito ruim. E acabam, irmãos, abrindo mão de algo tão precioso, que é a sua própria vida espiritual. E assim, irmãos, segue a humanidade. Como dizia o nosso saudoso irmão bispo, segue sem rumo, como um boi que segue a caminho do matadouro, sem saber o que espera, sem saber o seu destino. Tudo isso porque quer facilidade, quer coisas fáceis, não quer se comprometer com Deus, fazer um esforço, um sacrifício, nem pela salvação da sua própria alma. Então, irmãos, é por isso que o caminho estreito, apertado, ele sempre foi e é o menos escolhido. Porque, irmãos, é o caminho que poucos se interessam em percorrer. Porque o caminho estreito, irmãos, ele exige a morte do homem focado no eu. Porque o caminho estreito, irmãos, ele exige o nascimento de um novo homem. Inclusive Jesus foi bem claro nessas palavras, ele disse, quando ele foi interrogado por aquele homem, Nicodemos, ele falou que a menos que este novo nascimento ocorra, ninguém entra no céu. Ou seja, se não nascer de novo para Deus, a pessoa não entra no reino dos céus. Então, irmãos, no caminho estreito, nós temos, irmãos, que ser este novo homem. Quando nós falamos homem, irmãos, na doutrina se refere tanto homem quanto mulher, tanto sexo masculino quanto feminino. Então, irmãos, o caminho estreito, irmãos, a criatura precisa renunciar todo o pecado. Ela precisa, irmãos, desfazer de todas as paixões terrenas. Ela precisa se despir de tudo aquilo que tem valor na sua vida terrena. Todas as coisas fúteis, todas as coisas desnecessárias. E em troca, colocar valor apenas nas coisas dos céus, nas coisas de Deus. Jesus, irmãos, nosso Senhor, Ele usou palavras duras, porém verdadeiras, quanto a isso. Está registrado nas Escrituras, olha só o que ele diz, Jesus falando: aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, conservará para a vida eterna. E concluindo ele disse, porque todo aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que isso quer dizer, irmãos? Que toda pessoa que ama demasiadamente a sua vida no mundo, a sua vida de pecado, irá perder a sua vida espiritual. Ao passo que aquela pessoa que odeia a vida do mundo, a vida de pecado, conservará a vida eterna com Deus, com Jesus, hoje com a Santa Vô Rosa e o Santo Irmão Aldo. Então, irmãos, entendemos que no caminho apertado, a única coisa realmente que interessa a quem está nele é o seu amor a Jesus, a Santa Vô Rosa, ao Santo Irmão Aldo e a vida eterna. Hoje, irmãos, nesses dias, este caminho estreito é representado pela Igreja Apostólica, porque a Igreja Apostólica valoriza a vida com Deus, vida eterna. Por isso, irmãos, a razão de ser da existência da disciplina perfeita que nós temos. E não existe exageros, irmãos, mas sim a expressa vontade de Deus. Por isso, meus queridos irmãos, queridos internautas, talvez você, o senhor, a senhora, que nos assistem aí pelas primeiras vezes, e agora estão pensando, qual o caminho eu devo seguir? Eu já estou há tanto tempo, há tantos anos nesse caminho largo, gosto tudo do que faço, como eu vou sair? Qual decisão eu devo tomar? Não pense assim, meu querido amigo, querido jovem. Tome uma decisão sensata na sua vida. Peça a Deus, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vô Rosa, ao Santo Irmão Aldo, para que te dê consciência, discernimento, e você vai ver que o caminho bom, verdadeiro para se seguir é realmente o caminho estreito. Não troque este caminho estreito por nada desta vida, pelos vícios, pelos maus costumes. Como dizia ainda o nosso saudoso bispo, não tenha medo nem orgulho de deixar o ambiente onde você vive de pecado, de vícios, para vir para Deus, para a Santa Vô Rosa, para o Santo Irmão Aldo. Se entregue de coração. Esta é a mensagem da Igreja Apostólica. Não tenha medo de ser feliz. Ainda, irmãos, há poucos dias, eu estava conversando com uma senhora, já de idade, e ela disse assim, eu estava lendo a Bíblia, aquela senhora dizendo, eu estava lendo a Bíblia, nossa, e eu encontrei ali alguns trechos que fala cada coisa, exatamente o que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo de errado. Nossa, fala ali tantas coisas que estão acontecendo hoje no mundo. Então daí eu peguei aquela mulher falando, irmãos, ela disse, então eu peguei, ela usou essa expressão, eu joguei lá a Bíblia num canto e não quero ler mais, passo longe da Bíblia. Agora, irmãos, ficamos pensando, analisando, por que, irmãos? Ela leu a verdade, ela viu, irmãos, que verdadeiramente ali está a realidade dos fatos que estão acontecendo, que está condenando as atitudes erradas dela e de outras pessoas. E ela preferiu tapar os ouvidos. É como, irmão, se nós estivéssemos tentando esconder os nossos erros. Ah, eu estou pecando, fazendo coisas erradas, então eu vou me esconder dos irmãos da igreja, vou ficar em casa eu posso fazer. Ora, irmãos, está desprezando a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. Não é assim. Precisa fazer ao contrário. Se eu encontrei a verdade, eu vou seguir a verdade. Eu não vou abandoná-la, de medo que os meus erros, as minhas falhas apareçam. Não é assim, irmãos, que somos ensinados. Isso é covardia.
Nós precisamos ser fiéis, verdadeiros. Estou errando, estou pecando, mas agora eu encontrei a verdade. A verdade é o caminho estreito, é a igreja apostólica, eu vou ficar nela. E vou ser obediente e consagrado. É assim, irmãos, que precisamos fazer. Encerrando a mensagem do boletim, diz assim: irmãos apostólicos de todas as idades, Deus nosso Pai, Jesus nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vô Rosa, o Santo Irmão Aldo, e esta igreja apostólica estão nos propondo, oferecendo a vida e o bem, para que ninguém seja dominado pelo pecado e nem pelo mal, mas para que sejamos felizes e abençoados. Sigam esses conselhos, pois é para o seu próprio bem e da sua família, da mesma maneira como Deus, através do santo profeta Moisés, certa vez ele mandou falar ao seu povo, após retransmitir a sua lei e os seus mandamentos, ele mandou que o profeta Moisés dissesse ao povo: olha, hoje tenho te proposto a vida e o bem, ou a morte e o mal. É o que a nossa igreja está fazendo hoje, mostrando o caminho estreito da salvação e o perigo que existe no caminho largo da perdição. Tanto o caminho largo quanto o caminho estreito está à nossa disposição. É nós, irmãos, que fazemos a escolha. Porque, irmãos, Deus é muito justo. Por isso diz a palavra que Deus, ele é tão justo que ele deixa cada um de nós plantar o que quisermos. Mas ele é mais justo ainda, que permite e deixa que venhamos colher aquilo que plantamos. Entenderam, irmãos? Faça uma boa escolha desses dois caminhos. Lembrem-se destas palavras: olha que hoje eu tenho te proposto a vida e o bem, ou a morte e o mal. Ou seja, a escolha é nossa. Deus, ele deixou o livre-arbítrio, irmãos. Ele está dando a oportunidade para que hoje nós sigamos o caminho do bem ou sigamos o caminho da morte e do mal. Eu escolho, irmãos, o caminho do bem. E você, o senhor, a senhora? Pensem nisso. Lembrem-se de que hoje é dia de salvação. Amanhã poderá ser muito tarde. Não percam a gloriosa oportunidade de aceitar os ensinos preciosos de Jesus, da Santa Vô Rosa, do Santo Irmão Aldo e desta Santa Igreja Apostólica, para serem felizes e abençoados todos os dias do seu viver. E quando terminar a sua vida, o céu vos espera. Amém. Nós vamos ouvir agora, irmãos, para concluir, completar a nossa mensagem, vamos ouvir pelo coral uma mensagem cantada que tem como título Dois Caminhos. Ouçam aí, irmãos, acompanhem com atenção.
Amém. Muito obrigado a todos os nossos queridos irmãos, senhores membros, os nossos estimados irmãos obreiros, diáconos, diaconisas, pelo trabalho prestado durante a nossa reunião. Muito obrigado aos nossos queridos irmãos aí da imagem, retransmissão, do som, e especialmente meu muito obrigado aos nossos queridos irmãos aqui do coral, pelas belas apresentações, inclusive também aos nossos irmãos regentes, músicos, solistas. Muito obrigado de coração. Convido a todos para que amanhã aqui estejam no horário do meio-dia. É isso, meio-dia? Para continuarmos então a nossa meditação. Muito obrigado também aos nossos queridos irmãos internautas, visitantes. Fazemos votos para que venham mais vezes e que participem conosco também via online. Obrigado. Vamos orar. Ó Santa e bendita Avó Rosa, glorioso Espírito Consolador, adoramos e exaltamos o teu santíssimo nome, ó bendita Mãe. Adoramos e exaltamos a Deus, nosso eterno Pai, ao teu divino Espírito Santíssimo, ao Senhor Jesus, a nossa Mãe, adorada Virgem Maria Santíssima, e também ao Senhor, santo e querido irmão Aldo. Santa Avó Rosa, nós estamos encerrando a nossa reunião apostólica desta noite. Estamos felizes porque sabemos que a Senhora esteve e está conosco neste momento, nos ajudando, nos inspirando e nos ungindo também. Por isso, muito agradecemos a Senhora, bendita Mãe, e queremos pedir a tua bênção, graça, proteção para todo o teu povo apostólico, para estes que aqui estão presentes e também para os que estão ausentes, inclusive os que não vieram por motivo justo. A Senhora sabe e conhece o viver de cada um. Dai a eles a tua bênção, a tua graça e proteção. Também me lembro, bendita Avó Rosa, desses nomes que foram colocados nessa caixa de pedidos de oração. Foram nomes que os teus filhos colocaram de parentes, de amigos, de entes queridos e patrões, de empregados, de vizinhos ou dos próprios familiares. Santa Avó, eles colocaram aqui esses nomes com tanta fé, com tanta certeza e esperança. Analise o pedido deles, abençoe da melhor forma possível e, se for o momento oportuno, realize um milagre na vida deles. Queridos irmãos, senhores, senhoras, crianças, idosos, queridos irmãos internautas, recebam neste momento a bênção que o Pai, nosso Deus, está lhe dando, ou lhes dando, com o seu divino Espírito, com o Senhor Jesus, com a Mãe Virgem Maria Santíssima, com a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, e vão em paz para os seus lares. Santa Avó Rosa, agradecemos muito a Senhora, bendita Mãe, agradecemos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, ao teu divino Espírito, agradecemos ao Senhor Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria, agradecemos ao Senhor Santo e querido Irmão Aldo. E em teu santo nome, querido profeta de Deus, nós declaramos encerrada a nossa reunião apostólica desta noite. Amém. A paz do Senhor para todos, muito obrigado, um grande abraço fraternal e até amanhã.